Salve Jogo dos Guanás, salve Zona Leste, todas as periferias. Muito obrigada às pessoas que estão acompanhando aqui a mais uma videoaula. Meu nome é Keila Rodrigues, eu sou poeta, brincante, bordadeira, artista educadora, produtora cultural, cria aqui do extremo leste de São Paulo, sou integrante do grupo de Coco Semente Crioula e também idealizadora do projeto de bordado, poesia e culturas tradicionais populares chamado Cabocla de Lança e Estandartes Poéticos. A convite do Jogo dos Guanás, eu estou desenvolvendo uma série de oficinas, de videoaulas, para falar um pouco sobre esse elemento que é tão importante dentro das tradições, manifestações e festas chamadas populares, que são tradições negras, né? Presentes aqui no nosso território. Já rolou uma primeira videoaula com o título O que carrega o seu estandarte?, onde a partir dessa pergunta eu falo um pouco sobre as origens, os significados, as simbologias e a importância desse elemento dentro dessas tradições, né? O estandarte ele não é só um pedaço de pano, não é só um tecido balançando para lá e para cá, ele carrega memórias, fundamentos, segredos, né? É o elemento que protege também os cortejos e as rodas, onde essas manifestações estão acontecendo. Então, nessa primeira oficina, eu trago um pouco essa parte mais histórica, teórica, para a gente conhecer melhor, né? Entender o respeito que a gente deve ter quando a gente está diante de um estandarte ou está carregando ele, né? Nesse segundo momento, nós vamos então para uma parte mais prática de feitura do estandarte, né? Como eu falei, essa parte prática da oficina de estandartes vai se dividir em dois momentos. O primeiro vai acontecer agora, onde nós vamos aprender alguns pontos a partir de uma tecnologia ancestral que é o bordado e vamos começar a fazer a nossa base, né? Escolher o que a gente vai bordar, conhecer alguns pontos e começar a bordar o nosso estandarte. Essa vai ser a primeira parte da oficina que vai acontecer agora. E depois, numa terceira videoaula que ainda vai rolar, a gente vai fechar o nosso estandarte, vai fazer o acabamento dele. Então a oficina começa agora e depois tem uma continuidade. Então acompanhe. Vamos então aos materiais. Para esse estandarte, nós vamos precisar de dois tipos de tecido, sendo um estampado e o outro liso. Esse estampado aqui que eu estou utilizando é a famosa chita. E esse tecido liso é o algodão cru. Ambos são fáceis de encontrar e são tecidos baratos, né? Muito utilizados em diversos trabalhos artesanais. Mas, se vocês quiserem fazer a utilização de outros materiais, também fiquem à vontade. É super possível utilizar e é legal variar também os materiais. Esse aqui é só um exemplo. Desde que seja um estampado e um liso para a gente fazer o contraponto, tá bom? Com relação às medidas, esse tecido estampado eu cortei 28 de largura por 42 de comprimento e o tecido liso 24 de largura por 32 de comprimento. Essa é uma medida que eu estou utilizando nesse estandarte, nessa videoaula, porque eu vou fazer um estandarte pequenininho, mas ela pode variar, né, de acordo com a sua ideia, o tamanho que você quiser. Não tem aí muita regra nesse sentido, né? A orientação que eu dou é que, independente dos tamanhos, das medidas que você escolha, que sempre você deixe, no mínimo, 3 dedos, né, nas laterais do tecido estampado em relação ao liso e aproximadamente uns 3 a 4 dedos também na parte de baixo e lá em cima, tá bom? Essa medida aqui a gente chama de dedômetro e eu utilizo bastante. Além desses dois tecidos, eu tenho aqui um retalho, que também é desse mesmo algodão cru, que eu separei para poder ensinar para vocês os pontos, né? Então, nesse retalho, a gente vai aprender os pontos que serão utilizados nesse estandarte e depois a gente vai passar eles aqui pro nosso tecido, tá bom? Pro tecido final. Tem também aqui uma agulha. Essa agulha é uma agulha de bordado, então ela tem o aro um pouquinho mais largo, ó. Opa, vamos ver se foca. Essa agulha de bordado, ela tem várias numerações, né? Então, dependendo do que você quer, da linha que você vai usar, você pode comprar ela mais grossa, mais fina, com aro mais largo, com aro menor, né? E dependendo do tecido também. Quanto mais fino o tecido, melhor usar uma agulha mais fina e vice-versa. Além de ter o aro mais largo, ela também tem a pontinha aqui arredondada, né? Diferente das agulhas de costura, que tem
uma pontinha mais fina, então eu prefiro usar ela porque, né, eu me furo menos e é própria mesmo para esse tipo de trabalho, mas aquela agulha pontiaguda também pode ser utilizada, né? Tem gente que até prefere. Enfim. Então, tecidos, agulha, linha. Eu separei aqui 3 tipos de linha que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, ela tem o fio um pouquinho mais grosso. Ué, cadê a ponta aqui? Olha só, ela tem um fio um pouquinho mais grosso. E é a que eu vou utilizar nesse trabalho. E é a que eu costumo utilizar também nos estandartes que eu faço. Porque eu acho que ela dá mais relevo pro bordado, né? E eu gosto. Mas não é também uma regra. Uma outra possibilidade são esses novelos menores, que são linhas mais fininhas, né? E que também são muito utilizadas. Às vezes eu uso também, mas menos. E a famosa meada, né? Que é uma outra opção também. Que a meada geralmente ela vem assim, nesse pacotinho. E ela é uma linha, que na verdade são várias, né? Ela tem aqui, ó, 6 fios. Então, quando você vai bordar, você pode usar um fio, 2, até 6 fios, né? E dependendo da quantidade, você vai dando relevos diferentes para o seu bordado. Geralmente, bordados mais delicados ficam bonitos com esse tipo de linha aqui. Eu uso bem pouco, mas quem gostar, né? Experimente todas e você vai entender qual é que você quer trabalhar, ou dependendo do trabalho, né? Fazer a escolha da linha melhor para o seu trabalho. Aí aqui eu separei também algumas fitas de cetim, né? Eu coloquei aqui as cores que eu vou usar, que é verde, vermelho e amarelo. Talvez eu coloque uma azul ainda, vou pensar. Separei também essa linha aqui de crochê, não sei se é de crochê ou tricô, que aí já não é a minha área, mas é uma linha que ela tem umas bolinhas, olha. Eu achei ela muito bonitinha e ela é colorida também nas cores do tecido. Eu separei para usar no acabamento, mas não é necessário, né? Só se vocês quiserem mesmo brincar com os materiais que tiverem aí. Também separei alguns botões que vão para acabamento. Opa, botei aqui no meu coco. E esse graveto aqui, que vai ser o graveto onde a gente vai pendurar o estandarte depois, né? Eu gosto bastante de usar graveto, bambu, materiais mais naturais, né? Mas a gente também pode utilizar outros materiais, enrolar com fita, né, com corda, enfim, cada estandarte variando aí com possibilidades, tá bom? Uma coisa importante de dizer, essa videoaula está dividida em 2 partes. Na primeira parte vai ser a construção da base desse estandarte, né? Onde nós vamos bordar o tecido, aprender os pontos e bordar o tecido. E na segunda parte vai ser o acabamento. Então, para essa primeira parte da videoaula, nós vamos utilizar os tecidos, a agulha e as linhas. E a tesoura, claro. E aí, na segunda parte, é que nós vamos usar os outros materiais. Beleza? Então, agora, vamos aprender o nosso primeiro ponto. Bom, então, antes de ensinar o primeiro ponto para vocês, eu quero mostrar o que é que eu vou bordar, não é mesmo? Olha só, esse aqui foi o desenho que eu risquei. Quem tá pedindo licença é o jongo dos Guaianás. É um trecho de um ponto de jongo, do jongo dos Guaianás. Então, o meu ponto de partida foi essa frase, né, esse trecho, que é um jongo bastante conhecido aqui dos Guaianás. As bandeirolas, quem já foi no jongo dos Guaianás sabe que o jongo tem lá os seus enfeites todos, né, a sua decoração muito bonita. E uma característica muito forte são as bandeiras, né, que estão sempre lá no espaço. E também coloquei aqui, né, um casal de jongueiros que eu copiei de uma fotografia. Talvez o povo do jongo aí reconheça, né? É uma fotografia do jongo lá em frente à igreja do Rosário dos Homens Pretos aqui na Penha, né? Então eu montei aí a partir de um trecho do jongo, das bandeirinhas que são características bastante, né, das festas do jongo, das rodas de jongo, e peguei essa imagem, que é uma imagem que eu acho muito bonita, né, e que representa tanto, né, o momento que está sendo jongada ali, essa manifestação,
E misturei tudo aqui no estandarte, né? Criei a imagem que vai ser bordada. Como que eu transferi isso para cá? O que está escrito eu escrevi direto aqui no tecido, à mão mesmo, né? Assim como as bandeirinhas. Essa imagem, eu abri a foto no computador, colei o tecido com fita crepe, né? Ficou a luz do computador aqui atrás. E eu consegui, né, copiar os traços principais. É óbvio que na fotografia tem os detalhes todos, né? Mas eu copiei os traços principais e fiz esse desenho. Uma maneira também de você transferir imagens para o tecido é usando o carbono. Existe um carbono próprio para tecido que não mancha, né? Diferente daquele da escola que mancha tudo. Mas dá para usar também, se for o caso, né? Porém, é preciso de mais cuidado. Mas tem um próprio para tecido mesmo, que você pode fazer a transferência, assim como a gente fazia mapas em papel vegetal na escola a vida toda. E uma outra opção também é a janela, né? Então você pega durante o dia aí a claridade, a luz do sol, gruda o desenho na janela, coloca o tecido por cima e copia lá. E aí também tem umas mesas, né, de luz, que tem uma luz embaixo que possibilita com que a gente faça também a transferência, mas aí, né, é um pouquinho mais caro para nós aqui da quebrada, então tem essas possibilidades aí na arte da sevirologia, né, como diria o mestre Soró, que são possibilidades da gente fazer essa transferência, tá bom? Então você pode criar o desenho que você quiser, pensando que o estandarte é sempre um elemento que está trazendo alguma memória, né? Está trazendo alguma história. Nada do que tem nele é por acaso, né? Tudo faz referência àquilo que a gente escolheu bordar, né? Então, aqui no caso do jongo, cada item que está aqui não está solto, né? Ele tem um significado, ele está amarrado à própria história do jongo. Poderiam ter mil outras coisas, né? Os tambores, a fogueira, a roda, né? Porém, aí teria que ser um estandarte um pouco maior, né? Então, eu fiz essas escolhas e é importante, quando você for bordar um estandarte, saber, né, que ele é uma peça que carrega memórias, né, que carrega histórias. Então é importante pensar em cada elemento com cuidado, tá bom? Muito que bem. Eu vou deixar ele viradinho aqui, né, para ajudar aqui na luz, na iluminação também improvisada, né? Enquanto eu ensino os pontos para vocês, tá bom? Então, agora sim, vamos de pontos. Tá aqui, então, o nosso retalho, onde a gente vai aprender os pontos que serão utilizados no bordado. Aqui tem 4 riscos diferentes, porque nós vamos aprender 4 pontos, tá bom? Então, o primeiro deles é um ponto básico, né, que a gente aprende, geralmente é o primeiro ponto que a gente aprende, que é o ponto atrás. Antes de aprender o ponto, a gente tem que colocar a linha na agulha, né? Então, já coloquei aqui a minha linha, dei um nozinho em uma das pontas e a outra tá solta aqui, ó, tá vendo? Essa que tá solta, ela sempre fica um pouquinho menor aqui, a gente deixa ela um pouquinho menor, né? E deixa a outra mais comprida. Aqui tem um nozinho mais comprido, tá bom? Importante, cortem a linha do tamanho do braço de vocês. Peguem a ponta, meçam, né, da pontinha do dedo até o final do ombro e cortem, que é um tamanho bom para trabalhar. Maior do que isso fica embolando, né? Porque a gente geralmente puxa a linha até a extensão do nosso braço. Então, esse é um tamanho ideal. E aí, conforme a linha vai acabando, a gente vai mudando de linha, cortando outras linhas. Eu vou começar aqui por esse risco, que vai ser o primeiro ponto que a gente vai fazer. Minha linha já está na agulha, já está com nó. Primeira coisa que eu vou fazer é espetar, né, do avesso para o direito, a agulha aqui no risco. Vocês estão vendo que o risco começa aqui embaixo e eu coloquei um pouquinho para frente, né? Justamente porque o ponto atrás consiste em voltar atrás para fechar o ponto, tá? Então, eu deixei aqui um espacinho que eu determinei como tamanho do meu ponto. Vocês podem fazer maior ou menor, né? Dependendo do tamanho que vocês querem utilizar. Esse aqui deve ter um meio centímetro aproximadamente, tá bom? Então, ó,
aqui começa o risco, eu coloquei a agulha um pouquinho pra frente. Vou puxar ela aqui. O nó ficou aqui atrás. E aí, o que eu vou fazer? Ponto atrás se chama ponto atrás por quê? Porque a gente tá sempre voltando atrás pra fechar esse ponto, né? Pra cobrir aqui o risco com a linha. Então, eu volto aqui atrás, ó. Aí sim, eu vou no começo do risco. Espeto. E aí, ó, reparem. Tem esse espaço, tem uma linha. Eu deixo essa linha aqui no meio e já saio lá na frente, ó. Mais ou menos na mesma medida que eu deixei pra trás, eu deixo pra frente também, tá vendo? Então, tem um risco aqui atrás, a linha no meio, já saio lá na frente. Aí, eu vou puxar aqui e fiz o primeiro ponto. E agora ela tá exatamente como tava antes, né? A diferença é que a gente já tem um ponto aqui. O que que eu faço? De onde está a minha linha, eu volto atrás e espeto no mesmo lugar onde terminou o ponto anterior. Aí, eu deixo a linha aqui no meio, passo por ela, ó, e já saio lá na frente, deixando mais ou menos a mesma medida. Tá vendo? Acho que eu deixei muito grande, vou voltar um pouco. Ó. Então, espetei a agulha, deixo um espaço, espeto, saio com a linha aqui, deixo outro espaço, saio lá na frente. Puxei. E aí, formou mais um pontinho. Olha, tem um fiapo aqui de linha vermelha. E aí, eu faço isso mais uma vez. Ó. A agulha, a linha está aqui, eu volto com a minha agulha, por isso que chama ponto atrás, ó. Porque eu tô sempre voltando atrás para fazer o ponto. Voltei no mesmo buraquinho do ponto anterior, ultrapasso essa linha aqui, deixo mais um espacinho lá na frente. Eita, o foco tá ruim aqui, hein? Tá dando pra ver, né? Vou fazer devagarzinho. E puxo de novo. Então, aqui, ó, já temos 3 pontinhos. E agora é só seguir o baile. Ó, e aqui, quando a gente chega no final do desenho, né, no final do risco, a gente vai fazer o arremate. Então, eu terminei aqui, vou voltar atrás, o último pontinho que eu tenho disponível. Aí, eu passo a minha agulha para o fundo do tecido. E aqui eu vou dar o arremate. Como que eu faço isso? Eu passo a agulha por baixo do último ponto que eu fiz, puxo a linha devagar, ó, para eu poder ver essa argolinha se formando. Aí, eu entro com a agulha aqui dentro, dou um nozinho, tá vendo? Geralmente, eu repito essa operação, faço pelo menos 2 vezes. Passo aqui pela argolinha, puxei. Cuidado na hora de puxar, tá? Porque se o tecido não for encorpado, ele pode, né, enrugar, engelhar, tá bom? Então, geralmente, quando eu puxo sempre com a mão em cima do nó, assim, ó. Aí você consegue dar bem o nó, puxar bem a linha sem engelhar o tecido. E aí, eu sempre escondo a linha aqui, ó. Passo por baixo de uns 2, 3 pontinhos, pra garantir mesmo que ele tá preso. E aí, a gente vai, então, cortar a nossa linha. Tá pronto o nosso primeiro ponto, que é a base de muitos outros pontos, que é o ponto atrás. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz com o ponto atrás naquele desenho. Ó, eu já fiz aqui uma boa parte, né, do bordado. Vou mostrar dobradinho pra caber tudo. Com o ponto atrás, ó. Então, as letras, eu usei o ponto atrás, né? Coloquei 2 cores pra destacar aqui o nome do jongo. Os corpinhos também, né, dos nossos brincantes aqui, fiz com ponto atrás, né? Calça, camisa, sapato. Deixei aqui algumas partes sem bordar, porque eu vou usar outro ponto, tá bom?
Então, tudo isso aqui, ó, foi feito com ponto atrás. Se eu quisesse, eu poderia fazer todo o desenho com ponto atrás, que também fica bonito, fica interessante. Mas a gente vai variar um pouquinho aqui. Então, agora vamos para o próximo ponto. Agora, nós vamos fazer, então, o segundo ponto que será utilizado, né, no bordado desse estandarte, que vai ser o ponto pirulito. Aqui, esse em azul, foi o primeiro que a gente fez, né, o ponto atrás. Aqui em laranja, também tem o ponto atrás. Ué, mas por quê? Porque o ponto pirulito, a base dele é o ponto atrás. Para você fazer o ponto pirulito, a primeira coisa que você tem que fazer é o ponto atrás, tá bom? Então, faz o ponto atrás de uma cor específica no seu desenho. E aí, depois você vai vir com outra cor. Aqui eu escolhi o verde para contrastar bastante com o laranja e ficar bem evidente o que é o ponto pirulito. Mas a gente pode brincar também com cores próximas, né? Que aí dá um efeito diferente. Depois eu vou mostrar no tecido, que dá para perceber melhor, tá bom? Mas antes vamos aprender o ponto. Então, eu fiz a minha base com o ponto atrás, que é o ponto que nós já aprendemos anteriormente. E aqui eu vou começar, então, a transformar ele no ponto pirulito. Primeira coisa que eu vou fazer, com essa outra cor de linha, é espetar a agulha exatamente aqui, ó, no início do ponto, tá vendo? No mesmo buraquinho. Então, espetei aqui a minha agulha, passei a linha com uma cor diferente, ó. O nozinho ficou aqui atrás. Torcer para a câmera não desfocar. E agora eu vou começar a fazer o ponto pirulito. Eu vou passar a agulha por baixo, ó, da linha, tá vendo? Por baixo do ponto, de cada ponto desse. Pode ser por cima também, porém, do jeito que você começar, termine. Se começar passando por cima, faz tudo por cima. Se começar passando por baixo, faz tudo por baixo. Eu vou fazer por baixo, ó. Passei uma. Aí, vou no próximo. Passo. O próximo. E assim por diante. É bem simples o ponto pirulito, ó. A estética dele é essa, né? Vai dar uma impressão de uma linha torcida. E é bem simples de fazer. Faz a base com ponto atrás. Opa, aqui eu passei dentro da linha. Vamos desmanchar. Desmanchar também é o ofício das pessoas que bordam. A gente tá sempre vira e mexe, né? Tendo que desmanchar, voltar, colocar a agulha novamente, a linha na agulha. Faz parte do nosso trabalho. É melhor desmanchar quando você percebeu que tá errado do que insistir no erro e depois ter que desmanchar mais. Então, ó, vou voltar aqui. Toma esse cuidado, tá? De não... Essa linha ela é grossa, então eu acabei passando a agulha dentro da própria linha. Tem que ser por baixo dela, ó. Ó, e aqui eu vou passar por baixo, né, do último ponto, para fazer o arremate. Olha só. Aí, para fazer o arremate, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu entrei no início, né, do ponto, eu vou sair aqui também. Opa, saí até da câmera. Eu vou sair aqui também no final do ponto. Ó, puxei, tá vendo? Ficou o acabamento aqui em cima. E aqui atrás eu vou arrematar do mesmo jeito, né, que eu arrematei o anterior. Passo a linha por baixo também. Quando forma essa argolinha, coloco a agulha dentro, dou um nozinho, repito essa operação. Opa! E aí passo aqui por dentro, né, para garantir que a linha não se solte. O estandarte é um bordado que todo o avesso vai ficar escondido, né, porque a gente vai colocar ele aqui nesse outro tecido. Então, não precisam se preocupar aí, como que tá ficando o avesso. Tem pessoas que gostam de fazer bordado com avesso perfeito. Não é o meu caso, eu gosto do avesso sendo avesso mesmo, ó, pra gente
perceber o trajeto que a linha fez, onde que ela teve que se prender, né? Acho que não precisa ser perfeito não, nem que o avesso esteja à mostra. Acho que é interessante mostrar o que é o avesso, né? Para fazer esse trampo aqui, como é que fica atrás, né? Eu acho interessante a gente não se preocupar em perfeições, né? Em padrões de avesso. Pelo menos eu não me preocupo com isso. Eu gosto dos avessos. Olha só. Então ficou aqui o nosso ponto pirulito, né? Aqui eu fiz com duas cores bem contrastantes, que é o verde e o laranja, dá pra ver bem. E agora eu vou mostrar pra vocês com outras cores já no nosso estandarte, né? Olha só. Eu aproveitei para fazer aqui, ó, as cordas das bandeirinhas. Então, aqui vermelho e azul. Aqui também, ó, vermelho e azul. Aqui eu já fiz um vermelho, um azul e verde, tá vendo? Então, ele não fica tão contrastante, né? Mas ele dá uma cor interessante pro todo. E aqui eu fiz uma cor bem contrastante, ó, azul e amarelo. Então, são possibilidades que vocês podem trabalhar. Aí, vamos às mudanças. Eu tinha deixado a saia para fazer com ponto pirulito também, porém eu testei e não gostei, deixei só com ponto atrás. E a camisa aqui do nosso brincante eu já tinha feito só com ponto atrás, mas aí eu resolvi colocar o laranja, né, para fazer o ponto pirulito, que são cores próximas, mas que deu uma diferença já, né, no desenho. Então, eu mudei aqui as opções. O que eu ia fazer pirulito eu fiz atrás e o que eu tinha feito ponto atrás eu acrescentei outra linha para fazer o ponto pirulito. Então, durante o bordado a gente também vai mudando de ideia, né? Vai vendo as possibilidades, testando e fazendo essas mudanças. E aqui o turbante da nossa brincante eu também fiz com ponto pirulito, tá vendo? Eu passei primeiro o vermelho, fazendo o ponto atrás em todos os riscos que tinham esse turbante. Tinha o risco do contorno, mas também tinham alguns riscos dentro. E depois eu fui passando o laranja, né? Então ficou essa conversa aqui com a camisa e o turbante. E como é um desenho pequenininho, acabou preenchendo. Então, quando eu falo para vocês que os pontos de contorno também são possíveis para o preenchimento, esse aqui é um exemplo, que acabou preenchendo naturalmente conforme o desenho que eu fui contornando, né? Como essa linha é grossa, ela ocupa bastante espaço. Então, ó, tá quase pronto o nosso bordado. Falta a gente fazer agora as bandeirolas e a estampa da saia aqui da nossa jongueira. Seguindo então a nossa sequência de pontos, agora nós vamos aprender o terceiro ponto, que é o pontilhado. Então, eu já meio que risquei aqui, né? Fiz um risquinho pontilhado pra gente poder seguir. E ele é muito parecido também com o ponto atrás. Porém, qual é a diferença dele para o ponto atrás? A gente faz um ponto, deixa um espaço vazio. Um ponto, um espaço vazio. Por isso que ele é pontilhado, né? Então, já coloquei aqui minha linha na agulha, já dei o nozinho lá que vocês aprenderam para segurar a linha atrás do tecido. E agora eu vou começar ele aqui no pezinho do meu risco, tá bom? Então, coloquei a agulha, passei a linha. E vou começar ele como eu começo o ponto atrás. Meço a distância que eu quero, entro com a agulha aqui, e aí eu deixo um espaço, tá bom? Importante que o espaço fique mais ou menos do mesmo tamanho, né, do ponto, ou até um pouco menor. Ó, deixo um espacinho e puxo a linha. Peraí que a minha linha embolou. Pronto, acontece, gente. Acontece. Ó lá. Fiz o primeiro ponto exatamente igual ao ponto atrás. Qual é, então, a diferença? Se eu fosse fazer o ponto atrás, eu voltaria com a agulha, né? Até o ponto anterior, entraria com ela aqui, sairia lá na frente e seguiria o baile, né? Porém, eu tô fazendo pontilhado, então eu não vou fechar esse espaço, eu vou deixar ele aqui. Então, ao invés de voltar atrás, eu sigo para frente, ó. Aí, eu entro aqui com a agulha, deixo um espaço aproximadamente do mesmo tamanho e puxo a minha linha. Ó lá, tá vendo? Então, um ponto, um espaço, um ponto, um espaço.
E aí eu sigo fazendo a mesma coisa até o final do desenho. Minha linha tá embolando porque ela tá torcida aqui, deixa eu ajeitar. Ó. E agora eu vou seguir aqui o caminho, né, do pontilhado, repetindo a mesma coisa. Olha aqui o nosso pontilhadinho. Agora, eu vou fazer aqui o último ponto, né? Passar a agulha aqui pra trás e arrematar, tá bom? Então, ó, são bases muito parecidas, mas 3 pontos diferentes. E aqui atrás, ó, o pontilhado fica pontilhado também, ele não muda, né? Os outros dois mudam o avesso, mas o pontilhado não, ele fica igualzinho tá na frente. E aqui o arremate vocês já aprenderam. Então, a gente vai passar aqui por dentro da argolinha, esconder a linha aqui dentro dela mesma para evitar de escapar e cortar. Aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês no tecido do estandarte. Olha aqui o que eu fiz. As bandeirolas com o pontilhado, né? Olha só, um pouquinho mais distante. Então, por mais que tenha um espaço, quando você faz o contorno do desenho, ele salta, né? E vai dando aí texturas e camadas diferentes para o seu bordado. Tá quase pronto, né, a nossa base. Falta pouco agora. Eu vou seguir aqui fazendo a estampa dessa saia e vou ensinar então o ponto que a gente vai utilizar para fazer essa estampa aqui. Agora então nós vamos para o último ponto dessa videooficina, videoaula, que vai ser aí o ponto derradeiro, né, para fazer os últimos detalhes da nossa base bordada do estandarte, tá bom? Então, aqui, ó, repassando, ponto correntinha, ponto pirulito, pontilhado. E aqui no centro, ó, do nosso tecido, tem 5 pontinhos que vão formar um outro ponto chamado margarida, tá bom? O ponto margarida, ele realmente cria uma margarida, né? Cria uma flor. Aqui, no caso, eu vou fazer com 5 pétalas, mas vocês podem variar também, né? Fazer com mais ou menos pétalas, ocupando aí o espaço do seu bordado, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que eu faço é fazer os pontinhos. Tem gente que faz no olhômetro, né? Também é possível. Eu gosto de fazer os pontinhos para ter o mínimo aí de distância do centro, né? Parecida, assim, próximas. Então, ajuda a ter essa referência, tá bom? Ó, coloquei aqui no meio a nossa agulha e linha. E aí, qual é o segredo? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou segurar com esse outro dedo. O dedo que tá segurando o tecido, o dedo que tá sem a agulha na mão, tá bom? Seguro aqui, ó, meio que formando um círculo, tá vendo? Um aro. E aí, eu volto aqui no centro, no mesmo buraquinho que eu enfiei a agulha, e saio aqui nesse primeiro ponto. Ó, então, eu coloquei a agulha, segurei a linha com o dedão, fiz esse desenho, né, esse contorno de argola e recoloquei a agulha aqui no mesmo ponto, no mesmo buraquinho. Continuo segurando essa linha, puxo a minha agulha. Quando ela já estiver, ó, sumida aqui no meu dedão, é que eu vou soltar e vou puxar devagarzinho, ó. E aí vai formar a pétala, que também é a base de um outro ponto chamado correntinha, mas que vai ficar para a próxima, tá bom? Então, feita essa pétala, a linha tá aqui dentro, ó, da corrente da pétala, eu vou passar a agulha por trás, ó. Eu vou segurar essa linha aqui atrás da nossa pétala, né? Pronto, ó. Tá segura, tá vendo? E aí, eu vou fazer a próxima pétala. Volto de novo pro centro
Esse é um ponto que sempre começa do centro, e aí eu vou para a próxima. Coloco, ó, de novo, né? Pego a linha, seguro aqui com o dedão, formando uma argola. Volto pro centro do desenho e vou aqui nesse pontinho do lado, tá vendo? Por isso que é bom fazer os pontinhos pra gente ter uma referência. Sem pontinho fica mais difícil. E aí eu vou puxar de novo aqui a minha linha, ó. Formei uma outra pétala. E assim a gente segue fazendo até terminarem todas as pétalas. Esse ponto aqui, ele serve para várias coisas, né? Ele serve tanto para você, essas margaridas, né? Para você fazer desenhos inteiros com margaridas, como também para fazer detalhes, e também, inclusive, preenchimento. Dá para fazer várias margaridinhas uma ao lado da outra e preencher grandes espaços. Ó lá. Tá vendo assim, ó, esse trio de pétalas já é uma possibilidade de usar, né? Fazer um trio, fazer uma duplinha. Depende da sua proposta aí, é legal variar. Vou girar aqui meu tecido, volto para o centro. Esse é o ponto margarida, né? O ponto que faz essas pétalas e essas flores aparecerem. Agora, a quantidade de pétalas que você vai utilizar no seu bordado, aí você que vai definir. Aqui mais uma. Lembrando que sempre que a gente faz, né, a pétala, a gente vem com a agulha aqui atrás, ó, para segurar, porque é essa linha aqui do meio, né, que tá segurando o formato de pétala. E agora eu vou para a última, derradeira aqui, volto para o centro. Quanto mais no centro você conseguir voltar a sua agulha, mais redondinho fica esse miolo, né? E aí eu vou fazer a última. Ó, trago a linha para cá, seguro com o dedão aqui, retorno para o centro da flor, venho aqui no pontinho que eu fiz de referência, ó, uma coisa importante, a sua linha sempre vai ficar atrás da agulha, tá vendo, ó? Porque é isso que vai fazer com que a gente traga a outra linha aqui para segurar essa pétala. Nunca pode estar por cima, senão não dá certo, tá? Tem que estar por trás da agulha. E aí eu vou puxar. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que enrolou. Ó, fiz a última pétala. Feita a última pétala, eu vou prender aqui atrás, como eu fiz com os outros pontos. Aqui, ó, nosso ponto margarida. Aí eu vou arrematar aqui, como sempre, tá bom? Aqui atrás ela fica parecendo uma estrelinha. Dei um nozinho. Vou cortar. Tá finalizado, então, os pontos, né, que nós utilizamos para fazer a base do nosso bordado. Hoje, 4 pontos. Aqui nesses outros espaços, ó, dá para ir treinando outros pontos, né? Toda pessoa que borda tem um tecido que é chamado de pano de pontos, gabarito, bandeira, e que nada mais é que um tecido liso, aonde você vai colocando os pontos que você vai aprendendo durante a sua vida, né? E aí você tanto treina o ponto, como guarda essa referência bordada também, para lembrar quando precisar bordar, quando quiser bordar, e ao mesmo tempo vai formando um tecido cheio de pontos, né? Bem bonito. Então, esse aqui é miudinho, só pra gente utilizar aqui na videoaula, mas habituem cortar um tecido grande e ir fazendo todos os pontos que vocês aprenderem, que logo vocês saberão aí uma infinidade de pontos e sempre vão ter pontos diferentes pra gente aprender. Inclusive, tem muitos pontos que são de regiões diferentes, têm nomes diferentes, né? E a gente vai aprendendo aí com a oralidade.
Vamos ver então como ficou no nosso tecido? Opa! Ó, eu vou mostrar as partes, depois eu mostro ele inteiro. Eu usei aqui, ó, para preencher esses espaços que eu achei que estavam vazios, né? O estandarte, ele é um elemento que ele pode ser bem carregado de informações, né? O estandarte, ele é assim, ele pode ser assim, né? Então, não economizem aí para colocar coisas no estandarte. Ele é uma bandeira mesmo cheia de informações. Olha, eu coloquei aqui nesses espaços, né, que eu quis preencher, e também na saia da nossa brincante. Coloquei aí algumas flores. Reparem que o tamanho é bem diferente, né? Eu brinquei com os tamanhos também para vocês verem que o mesmo ponto dá para fazer em vários tamanhos. E agora eu vou organizar aqui a minha bagunça e estender ele para vocês verem, né, o resultado final desse bordado, dessa primeira parte da oficina, porque na próxima nós vamos então fazer os acabamentos, tá bom? Então vamos ver como ficou? Tá então o resultado parcial, né, do nosso estandarte, porque ainda falta finalizar, falta fazer os acabamentos, mas toda a base, né, toda a parte bordada já foi finalizada com sucesso, concluída com sucesso, e a gente se encontra então na próxima videoaula para fazer aí os acabamentos, aprender como usar as fitas, os botões e afins. Fiquem com os pontos de bordado e com ponta de jongo.